Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Você tem consciência das caras que você faz quando está conversando com alguém? Quando eu falo você, também estou falando de mim. Você sabia que as caras que a gente faz, na maioria das vezes, não corresponde com a cara que a gente acredita que está fazendo? A nossa expressão facial é um tipo de comunicação não verbal. Sabia que as caras que a gente faz quando a gente fala, falam muito mais da gente do que as palavras que saem da nossa boca? Você já viu as caras que você faz? Esse é o tema do Intimamente de hoje. TMTV apresenta Intimamente. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Talvez você não saiba, mas eu também sou terapeuta de casais. Quando eu pensei em trazer esse tema, eu me lembrei de um casal que eu atendi há um tempo. E a esposa chegou com a seguinte queixa: ela tinha certeza absoluta que aquele homem não queria mais aquele casamento. Ela disse a seguinte frase: você pensa que eu não vejo a sua cara quando você chega do trabalho, pega a sua mochila e joga no sofá? Você até bufa. Aí ele pegou, olhou bem para a cara dela e falou aquela frase que tira qualquer mulher do sério. Ele virou para ela e falou assim: você tá doida? Aí é claro que ela gritou, né? Ela falou assim: não, eu não estou doida. Você chega e bufa. E aí ele disse: eu não chego e bufo, eu chego e suspiro. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo ali. Estava acontecendo um problema de interpretação em relação a uma comunicação não verbal. Ela acreditava que quando ele chegava e jogava a mochila e suspirava, ele estava dizendo algo do tipo assim: ai, que inferno, cheguei nessa casa. E na realidade, o que ele estava querendo dizer era: ufa, ai, graças a Deus cheguei em casa. Amores e amoras, sabe por que as caras que a gente faz, na maioria das vezes, não bate com aquilo que a gente está falando? Vou te mostrar um exemplo. Ô Léo, o que foi que a sua mãe falou para você falar para aquela sua vizinha que te deu meia no seu aniversário, sendo que você queria um carrinho? Agradeça, meu filho. E com cara o quê? Quem gostou. É exatamente isso que acontece na nossa vida. A gente é ensinado a fazer uma cara de que a gente está gostando de uma coisa mesmo quando a gente não está gostando, porque a gente precisa agradar ao social. Só que a gente cresce e leva isso para dentro das relações. Não só para os relacionamentos amorosos, mas a gente leva para as relações de amizade, para as relações de trabalho, para as relações familiares. E é claro que isso vai ter um impacto na qualidade das nossas relações pessoais. Porque a gente está sentindo uma coisa, mas somos obrigados a fingir que a gente está sentindo uma outra coisa. Então agora vai a dica de ouro da Lili. Vai para frente do espelho e começa a conversar como se você estivesse conversando com alguém. Pode ser com a sua mãe, com o seu pai, ou melhor, que é uma dica ainda melhor, pega o seu celular e grava. Grava você conversando com a sua mãe, conversando com o seu pai, conversando com o seu parceiro. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as caras que você faz. Assim como eu me surpreendi a primeira vez que eu gravei uma entrevista para a TV. Foi um caso muito engraçado esse, porque na época eu era muito jovem, recém-formada, pequenininha. Então eu acreditava que eu tinha que passar uma cara de seriedade, que eu tinha que passar uma cara de credibilidade. Só que o que eu me espantei quando eu vi no vídeo foi o seguinte: a cara que eu acreditava que era uma cara de seriedade, era uma cara de brava. Quando eu olhei, eu falei assim: Jesus, a minha cara de séria, na realidade, é uma cara de brava. Então eu tive que treinar, mudar isso.
aprendendo a sorrir mais e aprendendo a ter autoconhecimento. Esse exercício do celular, esse exercício do espelho é interessante para você ter a sua autoconsciência de como que é a sua autoimagem. Para quando você for conversar, você falar com mais amorosidade, porque a maioria dos problemas de comunicação, principalmente entre os relacionamentos amorosos, não tem a ver com aquilo que a gente fala, com a mensagem, mas muitas vezes tem a ver com a forma que a gente fala e com as caras que a gente faz. A verdade é que dizer aquilo que o outro nem sempre está preparado para ouvir, mas a gente dizer, né, sem aquela cara de raiva, sem aquela cara de nojo, aquela cara de desprezo, e sim com um jeitinho de amorosidade, facilita muito que a sua mensagem seja ouvida. Ao contrário disso, você falar um eu te amo, mexendo no celular, olhando para a televisão, jogando videogame, dificilmente vai fazer com que aquela pessoa realmente sinta aquela mensagem. Então, na realidade, vai ser como se você não tivesse dito nada. E na hora do sexo, será que as caras que a gente faz na hora do sexo também influenciam no prazer, no desejo, na satisfação e no orgasmo? Eu queria continuar falando sobre isso com você, mas a pessoa que está por trás das câmeras está me olhando com uma cara de o seu tempo acabou. Então a gente continua falando sobre as caras que a gente faz na hora do sexo no próximo vídeo. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau! Intimamente. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.